você atenar mesmo para aquela situação, diga que aquilo ali não é Jesus, né? Não é Deus, não é a palavra de Deus. E muita gente cai, né? Cai nas coisas e é um perigo danado nessa situação. Mas, quando a gente volta para a justiça de Deus, por Cristo vivo, ressurreto, né? Uma coisa que sempre me chamou a atenção na minha vida, eu comentei, você já ouviu meu testemunho, um poder muito grande do Espírito Santo da minha vida. Deus me tirou da igreja católica, eu tocava na missa, né? E fui parar lá na Lagoinha, não tinha ninguém para tocar, para chegar, sabe? Se eu deve estar na Lagoinha, não tinha ninguém para tocar. Ia começar o culto, as pessoas, ali eu só tinha para ver o culto, porque tinha contigo, né? E o pessoal lá assim, aí eu chegava com o meu violãozinho, do lado, de evangelismo, de alugar, o que não? Tinha lá para tocar, né? Até que depois eu fui pedindo louvor ali, canteado, outra jovem. E na minha experiência com Deus, que eu queria colocar agora, uma coisa que sempre me chamou a atenção é o que o pessoal, primeiro é Jesus vivo, né? Eu sou aquele Cristo vivo dentro de mim. Eu ia para o culto, faço o pessoal, pastor, vai falar, Jesus está vivo e tudo, Jesus ressuscitou. Mas passava a pregação, falava que Jesus estava vivo. Gente, mas não vai falar que Jesus está vivo? Se não falar que Jesus está vivo, como que as pessoas vão entender que Cristo estava vivo? Hoje é comum muitas coisas, né? Houve um progresso muito grande. Mas naquela época, a pessoa ia para a palavra e não via a pessoa falar que Jesus estava vivo. E isso aí, para mim, é a máxima. Né? Uma pregação, você prega, fala de Jesus, quando fala que está vivo, que ressuscitou, né? Que está acessível a qualquer um. Né? Porque basta o seu coração, você voltar o seu coração, clamar Jesus lá dentro, Jesus está vivo, ele vai te ouvir, ele vai agir. É isso? E ele é o quê? Ele é a justiça de Deus. É isso? Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida, é tudo, ele é lá. Não existe vida sem Jesus. Não existe verdade sem Jesus. Não existe justiça sem Jesus. Né? E nós sabemos também que o Espírito Santo, né, é o Espírito da verdade, Jesus prometeu que moraria dentro de nós e nos ensinaria o caminho, ensinaria todas as coisas. Antigamente era difícil para a pessoa entender os propósitos de Deus. Né? Mas Jesus veio, morreu na cruz do Salvador, derramou o sangue precioso. E ele não se usurpou ser igual a Deus. Por isso ele foi elegada aquele livro, né, sublime. E ele mudou todas as coisas, né? Tem aquela coisa do sacerdote, que chama muita atenção para o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e o sacerdote que concluiu quem que era o sacerdote, quem que era porque parou de sacrifício do sangue lá das ovelhas e tudo e tal. Por quê? Porque Jesus fez esse sacrifício eterno. É isso? O sacrifício de Jesus é eterno. Aleluia. Não precisa todo mês ficar matando ovelha, ficar derramando isso. Jesus fez uma coisa sacrifício. Ele falou que o quê? Que imprimia a alegria dos lados dele no coração da gente. Isso aqui é maravilhoso. Porque onde você é batizado no Espírito Santo, Jesus, ele envolve ali você ali e te direciona. Serão todos ensinados por Deus. Serão todos ensinados por Deus. Jesus, ele fala, ele pegava e falava com o que? A autoridade. E é isso que os sacerdotes não estavam preocupados com tantas coisas, né? O comércio dentro da igreja, tanto negócio, mas ele não tinha aquele peso, aquela coisa da verdade de Deus, não tinha. E Jesus falava com tanta
autoridade que ficava. Sabia que a palavra do Senhor fala, que eu acho que Jesus foi crucificado por inveja? Né? Está lá no Evangelho, fala, eles o crucificaram por inveja. Como que é duro, às vezes, a pessoa vê uma pessoa chegar e está falando a verdade, falando, né, o poder do Evangelho, a cura, agindo com humildade, com simplicidade, né? Isso tudo é um pacote, né? Não tem como uma pessoa ser uma coisa e não ser outra. A pessoa é muito verdadeira, mas é injusto. Né? Ou então a pessoa fala, não, eu vou ser muito justo, então você tem que ter, se você não é convertido, se você não é convertido, você tem, ele está falando no seu coração, de alguma forma ele está agindo na sua vida. Porque não tem como a pessoa ser verdadeira, ser justa, se não tem o Espírito Santo de Deus. Né? O Espírito Santo é que é a verdade, é que é a justiça, que é o amor, e ele é que muda tudo e vivifica e traz toda a transformação na vida da gente. Amém? E desde sempre eu procuro cantar essas canções falando sobre esses valores, sobre esse mover de Deus, essas particularidades do Senhor. E graças a Deus foi alcançado muita gente converteu, né? Grandes líderes hoje estão aí no Evangelho e converteram como o Senhor me deu. Né? A gente está conversando lá no Carlos Cunha. Verdade. Geraldo Campos. Os pastores assim, eu converti com a música do Guido, eu converti com pessoas que nem imaginam, né? E muita gente, Valcote, Túlio, Toninho da Cidade Voadora, muita gente converteu com as canções que o Senhor me deu lá atrás, e todas falam sobre esses valores, né? Os valores do Evangelho. Amém? Amém. Então, assim, olhando para esse mundo, como eu estava dizendo, não sei como as pessoas, né, vão para o julgamento, cara, juiz, não vou mentir, invertendo as palavras, invertendo as coisas. Como que pode uma pessoa fazer uma coisa? Você tem uma senhora lá na manifestação lá, com 70 anos, 70, com Bíblia debaixo do braço, você vai prender aquela pessoa, vai prender aquela pessoa, vai jogar na cadeira, nem sabe o negócio de cadeia, como é que é, hein? Nunca teve essa coisa toda, já pessoas lá na cadeia, como que uma pessoa consegue uma situação dessa? Como que passa na cadeia? Uma pessoa comum já é difícil, imagina a pessoa titular de juiz. Hein? Juiz. Imagina, né? Mas o Deus nosso é justiça. Amém. E horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Paulo, quando ele estava perseguindo a igreja, ele julgava, está fazendo a justiça, está fazendo a coisa certa. Né? Porque ele achava que aqueles pessoal eram charlatão. Aqueles caras não é igreja, nada, coisa de Deus, nada, é charlatão. Ele tinha uma concepção diferente da lei. Mas o que aconteceu com Paulo? Saulo, por que me persegue? Que Jesus? Ele estava perseguindo, não era a igreja que ele estava perseguindo? Estava perseguindo a igreja, mas por quê? A igreja de quem? Aquela oportunidade que eu tenho a palavra para vocês, o Senhor tinha me dado aqui as 3:10, né? Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida de principados e potestades nas regiões celestiais. Quer dizer, trocando traduzindo, o diabo vai ficar assim, queijo caído, de que Jesus está fazendo através da igreja.